tô te ouvindo. Tá. Felipe Trapasson. O teu livro já faz algum tempo que o livro, é uma obra que reúne um material sobre histórico, geográfico, né, que é dos bairros, que é história concisa dos bairros. Concisa por quê? Ela é apresentada de uma maneira sucinta, né? As histórias, elas não são histórias longas, né? Eu foco na história do bairro, economia, sociedade, ponto. Passo para outro, né? É uma maneira assim bem sucinta eu acho que facilita para o leitor, né, conhecer o que realmente precisa conhecer. Mas assim, o foco principal, você buscou essas referências, né? Essas fontes, você buscou onde? Em casa da memória ou com as próprias pessoas, famílias pioneiras também, a parte histórica? Veja, aqui em Curitiba a gente tem uma dádiva muito grande que é a Casa da Memória, né? É, A Casa da Memória conta tudo que você imagina. eu sei, já frequentei muito Casa da É, Memória. historiador adora ir na Casa da Memória, porque lá você encontra É. documento, foto, né? Lá, 90% do que eu pesquisei veio de lá, né? As igrejas também têm muito material sobre os bairros, né? Porque antes do surgimento dos cartórios, as igrejas é que faziam o controle da população, de nascimento, de óbito, enfim, da, da cidade, né? Então, tem várias igrejas que eu fui até elas e me forneceram algumas fontes. O IPUC também me ajudou bastante nessa trajetória. O IBGE, o Arquivo Público, enfim, a gente tem vários instrumentos que a gente pode usar aqui em Curitiba que guarda esse acervo, né? Os museus também, alguns me ajudaram bastante. E Curitiba fez 328 anos e eu vi alguma coisa sobre o Marco Zero, que o colonizador era uma pessoa de São Paulo, é isso? Como que foi que surgiu? Porque o Marco Zero de Curitiba é ali na Praça Tiradentes, né? Na Praça Tiradentes. Mas é muito antes da Praça Tiradentes, você já tem Curitiba, né? O século XVII, você vai ter várias expedições cortando o Brasil de norte a sul à procura de ouro. E Curitiba, o que vai ser Curitiba não vai escapar disso. A Paranaguá, que é o município mais antigo do Paraná, vai ser o ponto de partida, né? Porque eles não tinham muito lucro aqui, né? Então eles se transferiram para onde hoje é a Praça Tiradentes e, segundo consta no livro do Tombo e também algumas lendas populares que as pessoas contam, um cacique dos campos de Tindiquera havia fincado uma lança na Praça Tiradentes e dito Curitiba, significa aqui muito pinhão, né? E daí, a partir dali, a cidade se desenvolveu. Por isso que eles falam que ali é o marco zero, né, da cidade. Mas a parte mais antiga fica nessa região mais ao norte, Atuba, Bairro Alto, porque a partir da Ah, praça. não, mas o primeiro bairro não é o SIC? Não, o SIC vem bem depois, bem lá nos anos 70. O... E o nome da cidade antes era Como que era o nome da cidade antes de ter Curitiba? Tinha um outro nome. Era Vila de Nossa Senhora da Luz Ah, e é. dos Pinhais. Ela foi fundada porque quando eles se instalaram na Praça Tiradentes, o Mateus Leme foi quem fundou a vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, né? Independência de Paranaguá, porque Paranaguá
era bem mais avançada na época, por ser Como que município. é? Dependência de Paranaguá? Tinha uma certa dependência, né, da comarca de Paranaguá. Por causa do porto? Tudo vinha por lá? Também, sim, porque na época você só tinha acesso a navio, né? E o Paranaguá é o município mais antigo do Paraná. Então, ela era dali que eles se instalavam. Como que eles chegaram a Curitiba? Através da Estrada da Graciosa, o caminho do Itupava, a Estrada do Arraial, né? Eram vários esses caminhos que ligavam o Paranaguá ao Planalto Curitibano. Vamos falar aqui do bairro do Batel, embora o jornal Folha do Batel não é só do Batel, né? Da região central, né? Uhum. Mas você sabe alguma informação relevante de famílias? Porque pelas minhas pesquisas a gente fala que o Batel vem do nome de um barco, né? Que em latim quer dizer batelum, né? Que é um pequeno barco, embarcação. Por que? Você sabe me dizer? Por que essa embarcação tem a ver com o bairro? É porque o Batel, ele é um barco pequeno, né? Ele transporta um número pequeno de pessoas. E Francisco Negrão é um historiador do começo do século XX. Ele constou nos escritos dele que havia uma festa em São José dos Pinhais em honra ao Divino Espírito Santo. Um alfaiate que habitava essas regiões aí dos Campos do Batel, ele voltava da festa em direção a Curitiba, né? Ele devia morar no centro, mais ou menos, que era ali que tinha um grande núcleo populacional. E ele vinha montado num batel, né? E esse batel acabou afundando num declive ali por conta do... Ele vinha num barco de São José dos Pinhais? Vinha Através porque... de qual rio, sabe? Então, ali a região era muito úmida, né? Pense que, veja bem, século XIX, onde hoje é o Batel, era mato puro, né? Era uma estrada chamada Estrada do Mato Grosso, que é a estrada que ligava aos Campos Gerais, que é hoje a Avenida do Batel, né? E pense, não havia saneamento, não tinha muito disso, né? Então, como o Batel está próximo do Água Verde, o rio Água Verde tinha alguns afluentes na região, né? Entendi. Então você tinha uma facilidade, vamos dizer assim, de você transitar naquela região com um batel, que é um barco pequeno. O batel se assemelha a uma canoa, né? Sim. Pequeno. E ele voltava dessa festa. A festa era em honra do Divino Espírito Santo, lá em São José dos Pinhais. E quando ele voltava, por um desnível no terreno, o batel acabou virando, né? E ficou por muitos anos tombado, parado ali, nessa região do Batel, né? E as pessoas acabaram chamando a região do Batel abandonado, Batel. É uma região que na avenida ali do Batel passava o bonde, sempre foi uma região muito rica, né? Assim, tinha vários, tem ainda, né? Os castelos, né? E festas também, existiam muitas festas, tinha uma cervejaria, tem muita história. Tinha. Ao longo do final do XIX, começo do XX, que a região começa a entrar na história de Curitiba, que a região começa a fazer parte da malha viária do centro de Curitiba, porque ali era um lugar afastado, né? Então era um lugar sossegado, era um lugar tranquilo para se morar. Não tinha muita gente, né? E algumas famílias relacionadas à indústria dos barões, inclusive o cafeicultor, o dono do castelo do Batel, era cafeicultor.